Por que fazemos o que fazemos? Até que ponto a sociedade influencia nos nossos comportamentos? E se ela influencia, como ela faz isso? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes para a sociologia e para as ciências humanas, que é o conceito de instituição social. Nós vamos definir inicialmente como é a instituição social e, num segundo momento, falar brevemente sobre como, ao longo da história da sociologia, esse conceito foi interpretado por diferentes interpretações sociológicas, discutindo o conceito a partir do seguinte problema: até que ponto o ser humano é livre e até que ponto o ser humano é determinado pelas instituições sociais? Não deixe de acompanhar. Então, inicialmente, vamos definir o conceito que está em questão. No caso, o conceito de instituição social. O que é uma instituição social, pessoal? É um conjunto de padrões que definem como o ser humano deve pensar e agir, né? São formas mais ou menos padronizadas de vivenciar a vida, de organizar as nossas práticas. E esse conjunto de práticas, de formas de agir, ele está sempre baseado em certos valores, né? Ou seja, valor é algo que diz como as coisas devem ser, que diz que algo é bom. Por exemplo, o direito à vida, por exemplo, o direito à educação, por exemplo, a ideia de proteger as pessoas, né? São valores que estão na base, né, do funcionamento de diversas instituições que definem como as pessoas devem agir. E então, o que é uma instituição social? É um conjunto de normas que organiza o comportamento de uma série de pessoas, seja direcionando essa organização, esse modo de agir para uma certa finalidade, seja simplesmente definindo os comportamentos das pessoas. Então, vamos lá. Existem instituições um pouco mais abstratas, que são um pouco mais assim definidoras das identidades das pessoas, ou seja, de como as pessoas se enxergam, e existem instituições que estão mais ligadas à organização da vida das pessoas. O primeiro caso das instituições que são mais abstratas, elas são aquelas instituições ligadas à percepção das pessoas enquanto pessoas, né? Enquanto parte de um grupo social. Por exemplo, se definir como negro, se definir como branco, é algo que define como uma pessoa se encara, define como ela se vê na sociedade e traz até certo ponto certos padrões de como vivenciar a vida, certo? Claro que raça no sentido biológico não existe. Raça existe enquanto uma ideia que as pessoas acreditam que existe, certo? Mesma coisa, homens e mulheres. Alguém se definir como homem ou como mulher traz consigo uma série de padrões de comportamento, uma série de identidades de como deve agir numa certa situação, o que pode fazer, o que não pode. Gênero e raça são exemplos de instituições, são certos padrões de organização da vida das pessoas. E são padrões que variam de sociedade para sociedade. Ser mulher no Brasil não é a mesma coisa do que ser mulher no Irã, que também não é a mesma coisa do que ser mulher na China, certo? São padrões socialmente definidos de como vivenciar a vida humana, certo? Nesse primeiro sentido, a instituição social é isso. São grandes identidades que atribuem certas normas para as pessoas e que definem como elas vivem suas vidas. Num segundo sentido, uma instituição pode ser um grupo de pessoas que tem uma certa finalidade em comum, que age de acordo com certos padrões para atingir certos fins. Por exemplo, a escola. A escola tem como base uma série de valores, dentre eles o valor de que a educação e o aprendizado é algo importante. E o modo como a escola é organizada define uma série de papéis. Define um papel para o aluno, define um papel para o professor, define um papel para a direção, define um papel para os familiares e assim por diante. E assim se organiza esse grupamento para atingir uma certa finalidade. Eu falei aqui da escola, mas poderia falar do hospital, poderia falar da polícia, podia falar da administração do Estado e assim por diante. São sempre agrupamentos que têm um certo padrão, que seguem um certo valor e buscam certas finalidades definidas socialmente, tá bom? Então, resumindo, o que é uma instituição social?
é um padrão de funcionamento, né, um modo comum de agir que pode ou definir a identidade de uma pessoa ou organizar a sua vida para atingir uma certa finalidade. Na sequência, nós vamos falar sobre como esse conceito foi entendido e ainda é na história da sociologia. Não deixem de acompanhar. Chegando ao último bloco, aqui a gente vai falar sobre como as instituições sociais são interpretadas na sociologia. Relembrando que vamos fazer essa interpretação do ponto de vista daqueles conceitos de determinismo e de liberdade. Ou seja, de um lado, alguns sociólogos se colocam numa interpretação de que a sociedade define o comportamento das pessoas e que essas pessoas não possuem liberdade nessa escolha, não possuem uma liberdade real. E do outro lado estão as interpretações que dizem que o ser humano sempre pode escolher, que ele sempre pode definir seus comportamentos e que nunca as coisas estão pré-definidas. E ainda há um terceiro grupo que se situa numa posição intermediária, que diz que a sociedade determina sim como as pessoas são, mas que, inversamente, as pessoas também determinam de volta como é que a sociedade vai vir a ser na sequência. Então vamos lá. Nós já estudamos dois autores que se situam na primeira posição, que é, no caso, na posição do determinismo. E quais são esses autores? São o Augusto Comte e o Émile Durkheim. Eles são dois autores considerados positivistas, pessoal. E o que define o positivismo, resumindo muito, é a ideia de que, justamente em relação à vida humana, é possível encontrar leis de funcionamento da sociedade, semelhantes àquelas leis de funcionamento da natureza, e que seria possível estudar a realidade humana de uma maneira absolutamente objetiva e imparcial. Então, já que eles pensam dessa maneira, eles acham que, se for possível um desenvolvimento da ciência, um estudo sistemático, uma observação, uma experimentação profunda sobre o funcionamento das instituições, sobre os padrões, vai ser possível sim compreender completamente. E que essas instituições possuem a capacidade de moldar o indivíduo, e que o indivíduo é o resultado de uma série de influências que definem o que ele deve ou não deve fazer. Pegando pelo pensamento do Émile Durkheim, que é um pensador um pouco mais contemporâneo, mais próximo da contemporaneidade, embora também já tenha escrito há muito tempo, ele desenvolve o conceito de fato social, que diz que fatos sociais, como vocês se lembram, são formas de agir, sem pensar e sentir socialmente compartilhadas, e que definem o comportamento das pessoas. E veja só, eles são gerais, eles estão em toda parte, eles são exteriores ao indivíduo, ou seja, eles já existem desde antes de o indivíduo nascer, e eles são coercitivos, eles conseguem se impor e aplicar punições para as pessoas que não seguirem. E por conta disso eles têm uma capacidade de se fazerem valer na vida social. Então, nesse primeiro grupo nós temos aí Durkheim com o fato social, que entende que o ser humano não é realmente livre e que, na verdade, o ser humano é sempre um produto das instituições sociais que estão em vigor, porque essas instituições conseguem impor as normas ao indivíduo, que não tem uma capacidade de resistir à sua influência, e que se ele tentar resistir, ele vai ser duramente sancionado e oprimido pela sociedade, certo? Então, na primeira posição, nós temos essa abordagem. Em segundo lugar, no outro extremo, nós temos um outro clássico da sociologia que nós ainda não estudamos, que é um pensador chamado Max Weber. Max Weber é um pensador que pensa exatamente o contrário do Durkheim em relação a esse ponto. Ele acha que todos os contextos são definidos pela ação racional das pessoas, que as pessoas pensam, analisam a situação com base nos seus valores pessoais e que, com base nas suas escolhas e no que elas acham que vai acontecer, elas agem. E a realidade, ao funcionar dessa maneira, ela sim possui instituições que criam certos padrões de funcionamento. Mas o funcionamento dessas instituições depende de o tempo todo o indivíduo as analisar e achar se elas devem acontecer ou não, e que, portanto, a realidade está o tempo todo suscetível a ser transformada pelo indivíduo e nunca é totalmente pré-definida. O meio, sim, tem uma certa influência no indivíduo, mas o indivíduo tem uma capacidade de remoldagem das instituições, ou seja, os padrões são o tempo todo passíveis de serem questionados pelo indivíduo e
transformados. Então nós pegamos o primeiro extremo, determinismo, e o segundo extremo, que é a valorização da autonomia e da liberdade. Nós vamos para a terceira posição, que é uma posição intermediária, também de um clássico da sociologia. Os três grandes clássicos da sociologia são Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Nós já vimos rapidamente aqui o Émile Durkheim e o Max Weber. Agora falta trabalhar sobre o Karl Marx, que no que se refere ao debate sobre determinismo e liberdade, se situa em uma posição intermediária, né? Ele estaria um pouco mais próximo do Weber, estaria um pouco mais próximo da autonomia, mas ele também pensa de uma maneira um pouco determinista. O que o pensamento marxista acha em relação ao tema instituições sociais e determinismo? Pensa o seguinte: as instituições determinam como o indivíduo vai ser. Portanto, se aproximam do determinismo. No entanto, essa determinação do indivíduo pelo seu contexto social não muda o fato de que os indivíduos que estão inseridos numa sociedade podem se organizar coletivamente na forma de classes sociais e na forma de classes sociais podem agir para transformar a sociedade que existe. Então, essa terceira abordagem ela se situaria numa posição intermediária, porque ela acha que os indivíduos são determinados pelo seu meio, pela estrutura da sociedade, pelo conjunto das instituições, dos padrões de funcionamento. No entanto, a partir do momento que estão moldados, que estão definidos dentro de certos padrões, esses indivíduos e esses grupos sociais podem agir para transformar de volta a sociedade. Então, resumindo, dos três clássicos da sociologia, Émile Durkheim estaria numa posição determinista, né? Acha que as instituições moldam o indivíduo. Em segundo lugar, Max Weber acha que as instituições trazem uma certa influência, mas o indivíduo sempre é livre para agir racionalmente de acordo com seus pensamentos e valores. E em terceiro lugar, Karl Marx, que se situaria numa posição intermediária. Acha que os indivíduos são determinados pela sociedade e que, portanto, se configuram em grupos sociais, em classes sociais, mas que, a partir do momento em que estão determinados, podem agir de volta e podem mudar as instituições sociais. Então, é isso. Caso tenham qualquer dúvida, queiram fazer algum questionamento, mandem mensagem nos fóruns ou mensagem no chat privado. E até a próxima, pessoal. Obrigado por terem assistido.